Bem, aqui quem fala é o aluno Pedro Gomes Camilo, participante do projeto Calçado Inteligente, mais especificamente do grupo da impressão 3D. Fui encarregado de pesquisar sobre a rede neural e como usar ela para ajudar no projeto, compreendendo mais um pouco sobre o funcionamento de uma rede neural usando um exemplo. Para facilitar o compreendimento de uma rede neural em mais detalhes, irá ser utilizado um exemplo específico do tema para a explicação. Nesse caso, supondo que o nosso objetivo será de fazer com que um programa nosso consiga distinguir e identificar que tipo de número ou dígito escrito em uma imagem é, sendo os números 0 até 9, como essa rede neural poderia agir para alcançar esse nosso objetivo? Em outras palavras, como iremos fazer com que essa nossa rede neural de fato conseguisse aprender a identificar esses dígitos numéricos em forma de imagens? Levando em conta que, se fizéssemos um algoritmo com a ausência do denominado Machine Learning, sendo algo mais tradicional, iremos precisar criar vários e vários pré-modelos programados nesse programa para distinguir apenas um número. Dessa forma, qualquer tipo de diferença desses pré-modelos para com o número que está sendo analisado, o programa não irá conseguir reconhecer ou até mesmo identificar a imagem como contendo um número nela de fato, sendo somente possível o programa analisar e identificar um número que já tivesse inserido em seu banco de dados, em forma de um pré-modelo, o que está muito longe do que queremos fazer e relacionar com a rede neural artificial, significando que teremos apenas um programa que conseguisse nos apontar uma imagem específica que ele já tem inserida em seu algoritmo, bem distante da análise e identificação de um número desenhado em forma de imagem. De forma simplificada, como podemos então de fato utilizar a rede neural para chegarmos nesse nosso objetivo? Iremos fornecer para a nossa rede neural uma série de dados, dígitos, escritos à mão, de forma que a rede neural possa pegar cada exemplo, encontrar um padrão que caracterize cada um dos dígitos de 0 a 9, para que quando for introduzido um novo código, sendo uma nova imagem, ela consiga identificar que denominado dígito, o número, seja ele presente nessa imagem. E tudo isso pelo fato de, literalmente, ter aprendido sozinho, e que caracteriza cada um desses dígitos, não necessitando informar para a rede neural o que cada número é e como ele é. E assim, na prática, só iremos informar os dígitos a ela e, sozinha, irá conseguir aprender a relação entre esses dados, usando sempre imagens de 784 pixels, por exemplo, servindo de entrada para a rede neural. Cada pixel irá conter seu determinado valor de 0 a 1, de forma que quanto maior o valor, mais branco ele será, e quanto menor o valor, mais preto ele vai ser. Sendo assim, levando em conta que cada linha de pixels horizontais da imagem foram colocados em forma de coluna, uma debaixo da outra, se tornando assim uma coluna dos neurônios de entrada, para compreender melhor o funcionamento dos neurônios em uma rede neural, é possível montar a seguinte tabela. Cada neurônio de entrada, N, terá seu valor variando de 0 a 1, como já dito anteriormente, juntamente com o fato de conter seu determinado peso, Pn, associado que será gerado a partir de cada conexão entre os neurônios de entrada e os neurônios de cada dígito, também possuindo seu determinado valor. E assim, usando o dígito 0 como exemplo da análise, a rede neural irá poder fazer a seguinte conta. Sendo b uma variável, o resultado de todas as somas e multiplicações dessa conta juntamente com a ação da função sigmoide terá de ser um número dentro de 0 até 1. Mesmo com todos os valores resultando em números extremamente altos ou extremamente baixos, podendo ser negativos também, antes da aplicação da função sigmoide, ela tem o objetivo de transformar e calibrar esses números entre 0 e 1, facilitando assim a comparação, categorização entre os resultados de todos os outros neurônios para a rede neural e para nosso próprio entendimento também. Logo após a rede neural encontrar o resultado da conta do neurônio 0, ela irá repetir esse processo com todos os outros neurônios de 0 até 9, sempre usando valores peso Pn referentes a cada dígito. Mas afinal de contas, que valores peso são esses e como eles são gerados? Os valores peso, antes de tudo, são o resultado da associação entre o neurônio de entrada com o neurônio do respectivo dígito. Para a rede neural conseguir gerar esse valor, precisamos primeiramente calibrar a nossa rede neural com vários e vários exemplos de um determinado tipo de imagem do dígito escolhido,
neste caso, para ela conseguir aprender de fato. Usando novamente o número 0 como exemplo, adquiriremos esses vários tipos de zeros escritos à mão no mesmo tamanho de imagem, nesse caso, de 784 pixels. Mas o que a rede neural irá fazer com todos esses tipos de zero para conseguir dizer se aquilo aqui que foi apresentado na nova imagem que você deu a ela era um dígito zero ou não? Bem, em poucas palavras, o peso irá ser o resultado de todos esses tipos de zero para com a nova imagem, que queremos fazer a rede neural identificar qual dígito essa nova imagem apresenta, em cada pixel de forma individual. Ou seja, ele irá servir para gerar um valor determinado de um pixel específico para com relação ao pixel dessa imagem que estará sendo analisada. Como por exemplo, se a imagem nova for analisada no pixel X, se levarmos em conta que ele se aproxima mais da cor branca, e se no dígito 0, esse mesmo pixel, em sua maioria, de todos os outros exemplos inseridos na rede neural, se aproximar mais do preto, o valor peso terá um resultado muito mais baixo, deixando explicado para a rede neural no momento de se calcular a probabilidade daquela imagem corresponder ao dígito 0 ou não. E dessa forma, caso os pixels continuarem a não se corresponderem entre a imagem nova e os exemplos do dígito 0, no resultado total da conta que a rede neural faz, o valor peso terá diminuído muito valores de cada multiplicação e assim, consequentemente no final, quando a função sigmoide for aplicada, o resultado de entre 0 e 1 se aproximará mais do zero, ou seja, a probabilidade da nova imagem ter seu dígito escrito parecido ou ser de fato zero é extremamente baixa, se comparado com todos os outros milhares de exemplos de dígito zero que já havíamos inserido na rede neural. E assim, também pode ocorrer com o inverso. Se os pixels corresponderem mais, o valor peso seria muito maior, e, no resultado final, a probabilidade dessa imagem conter de fato um dígito zero inserido nela seria muito maior. E assim, chegamos no ponto onde estávamos esperando tanto. O momento em que a rede neural realmente conseguiria distinguir o dígito de 0 até 9 presente nessa nova imagem, inserida para análise. No final, quando adquirir todos os resultados de cada equação que a rede neural fez a partir de cada pixel comparando todos os neurônios possíveis, os dígitos 0 ao 9, neste momento, levando em conta que é chegado aos valores de 0 até 1, o maior resultado entre eles é escolhido e apontado como o dígito da imagem mais provável. Dessa forma, por exemplo, se o dígito 8 tiver um maior resultado se comparado com os outros, podendo ser 0,3 ou algo do tipo, o neurônio 8 no final é acionado e apontado como resposta final, ou resultado dessa incrível rede neural sem necessitar de uma trabalhosa linha de códigos tradicionais para chegar nesse nosso objetivo, apenas utilizando o aprendizado da rede neural. Chegamos então na conclusão e como utilizar recursos desses para, de certa forma, aprimorar o projeto da palmilha inteligente. Afinal de contas, como poderíamos aprimorar a nossa palmilha utilizando a própria rede neural? Já que, neste momento, já temos uma ideia significativa dos processos de como a rede neural atua, levando em conta que precisamos desenvolver uma palmilha inteligente que pudesse, de certa forma, reconhecer cada tipo de deficiência no andar do sujeito, monitorar o andar e ajudar no diagnóstico com a ajuda de um médico especialista da área. Talvez, com o devido tempo e com as devidas oportunidades, poderíamos, para aprimorar o produto do projeto, com a ajuda de um médico da área, imaginei o seguinte. Primeiramente, iremos precisar desenvolver algo semelhante ao que estamos fazendo nesse momento. Programar uma palmilha inteligente para monitorar os passos de um sujeito, tanto a marcha em si, quanto as áreas onde estão colocados mais o peso do próprio corpo. Logo após isso, seria necessário, com a ajuda de um médico especialista, selecionar várias pessoas que sofrem um determinado tipo de problema em sua marcha e ir computando, arquivando o máximo de dados possíveis desse determinado problema, usando o maior número de pessoas possíveis. Isso se aplicando para cada tipo de dificuldade da marcha, pelo fato de que, quanto mais dados a rede neural tiver sobre um determinado fator que causa problemas na marcha do sujeito, mais inteligente e capaz ela fica. Pois, no momento em que esses vários dados já tiverem sido coletados e adicionados de forma correta na rede neural, a probabilidade de conseguir apontar o problema na marcha de uma nova pessoa de forma automática com exatidão é extremamente maior. Sempre
ficando também proporcional à quantidade de dados e exemplos que nós colocamos em seu banco de dados, para a rede neural conseguir comparar e aprender de fato. E sim, é basicamente isso. Agradecemos pela atenção e até mais.